queridos amigos e amigas que nos acompanham no Centro Espírita Caminho de Luz. Meu nome é Carlos e mais uma vez estamos juntos no nosso programa Refletindo com Emmanuel. Esse nosso programa, nós estudamos as obras da série Fonte Viva, e neste momento estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, pela abençoada psicografia de Chico Xavier. Nós continuamos na lição hoje 39, Entre e Coopera. Vamos lá. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Atos, capítulo 9, versículo 6. Essa particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com Cristo. Se o Mestre aparecer ao Rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigir palavras diretas e inovidáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento recomendando-lhe, ao invés disso, entrar em Damasco a fim de ouvir o que lhe convinha saber? E Emmanuel continua: é que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. O Mestre ensina os discípulos e consola-os através deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto aos homens. Essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por haver ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Meditando o ensinamento, perguntem a si mesmos, a si próprios, o que fariam nas esferas mais altas se não se apropriaram dos valores educativos que a Terra lhes pode oferecer. Mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia na Terra, porquanto, no trabalho sincero da cooperação fraternal, receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém fazer. Mais uma vez, Emmanuel, dentro das suas maravilhosas interpretações do Evangelho e esclarecimentos sobre o Evangelho, nesse caso ele relata, nessa passagem: e ele, tremendo atônito, disse: Senhor, que queras que eu faça? É exatamente o momento após seguinte em que Paulo, a caminho de Damasco, então ainda Saulo de Tarso, a caminho de Damasco, para perseguir Ananias, num dado momento da sua jornada, ele encontra Jesus. Já caído no chão, após cair do seu camelo em função da luz que Jesus irradiava, e Jesus pergunta para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo pergunta a Jesus: quem sois vós, Senhor? Daí Jesus responde: eu sou Jesus. E naquele momento, Saulo se dá conta da realidade de tudo aquilo que ele escutava sobre o Cristo. E nesse mesmo momento, de tudo aquilo que ele fazia como rabino, como senhor da lei, perseguindo os cristãos, ele relembra Estevão, relembra Abigail convertida também, aqueles tão próximos a ele, mas ele não enxergava, e muito pelo contrário, caminhava para Damasco para perseguir um dos discípulos de Jesus, que era Ananias. E diante de tanto sofrimento, de tanta comiseração pela culpa que ele passou a ter, mas junto com essa culpa vem o arrependimento. E imediatamente
com esse arrependimento, ele pergunta para Jesus: Senhor, que queres que eu faça? E Jesus responde a ele: levanta-te e entra na cidade. Esse levanta-te, ele tem uma firmeza de Jesus, né, que nós viremos mais à frente no comentário de Emmanuel. Esse levanta-te não tem a ver dele levantar do chão, tem a ver com ele deixar efetivamente o passado para trás, já arrependido e principalmente convertido. Nesse exato momento, Saulo, posteriormente Paulo, se entrega totalmente ao serviço do Cristo. E Emmanuel vem nos comentários dele: essa particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com o Cristo. Tá certo? Então, já Paulo convertido se entrega ao Cristo, se entrega ao serviço, e ele não pergunta nem para o Cristo o que ele pode fazer. Ele vira para o Cristo e pergunta: o que queres que eu faça, Senhor? E Jesus passa a dizer para ele. E aí vamos lá: se o Mestre aparecer ao Rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se ele dirigir a palavra diretas e inovidáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento recomendando-lhe, ao invés disso, entrar em Damasco a fim de ouvir o que convinha saber? Então aí já demonstra a primeira coisa do Cristo e que está relacionado com a jornada de todos nós. O Cristo, né, pelo seu evangelho, pelos seus ensinamentos, ele aponta um caminho para nós. Ele mostra o caminho que nós temos que trilhar. Mas ele aponta somente o caminho, mas o caminho quem trilha somos nós. As experiências somos nós que temos que viver. Tá certo? Então somos nós, o Cristo. Qual o merecimento que nós teríamos se o Cristo nos dissesse tudo? Se o Evangelho lhe dissesse: faça isso, faça aquilo, para você encontrar o reino dos céus. E ao contrário disso, não Jesus. Ele aponta a direção que nós devemos tomar. Mas não dizendo tudo que vai acontecer. Qual o mérito nosso? Se nós já sabemos e vai acontecer, se nós sabemos nossas provas, se nós sabemos nossas expiações, né? Jesus quer que a gente viva esses momentos. Respeita totalmente o nosso livre-arbítrio e as nossas escolhas. Mas ele também deixa claro que ele está junto de nós nesse caminho. E aqui ele vai demonstrar em uma das formas como ele está junto de nós. Né? Ele diz o seguinte: é que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio, através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. Então ele fala, né, que nós devemos, por meio da cooperação, do meio do relacionamento, né, é a lei da sociedade de que trata o Livro dos Espíritos, falando que o homem, né, para poder crescer espiritualmente, ele precisa estar em sociedade, ele precisa vivenciar as questões que envolvem estar em sociedade, os relacionamentos, e que no desenvolvimento o homem não está sozinho. Nós, para crescermos espiritualmente, precisamos do outro, precisamos cooperar, precisamos receber cooperação. E o crescimento, Jesus quer que a humanidade cresça em conjunto, de braços dados, e ele estará nesses momentos, né? Porque nós, como homens, nós não nascemos completos. E na medida que nós nos relacionamos com as pessoas, nós vamos nos completando. Como diz a observação da questão 768 do Livro dos Espíritos, que trata da sociedade. Lá coloca que nós precisamos viver em sociedade. Nós precisamos nos relacionar e o Cristo está nesses relacionamentos. E na medida que esses relacionamentos, essa vivência em sociedade, pouco a pouco o nosso caminho ele é descortinado, permitindo que nós façamos as nossas escolhas.
né? O nosso caminho ele é apresentado à nossa frente, com opções, com encruzilhadas difíceis, muitas vezes, de decisões difíceis. Mas o Cristo fala, eu estou contigo. É o Cristo em nós e o Cristo nos outros. E nós nos relacionamos, evoluímos espiritualmente. E mais uma vez ele prossegue Emmanuel. O mestre ensina os discípulos e consola-os através deles próprios. Tá certo? Olha só que interessante. Ele ensina os discípulos, ele mostra, né, os ensinamentos de Jesus é para todos nós, os seus discípulos. E eles nos consolam através deles próprios, de nós próprios, por meio desses ensinamentos. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, ou seja, quanto mais nós compreendemos a mensagem do Mestre, nos aproximamos dele por meio dessa mensagem, né, na grandeza imperecível dele, né, na grandeza de Jesus, né? Quanto mais a gente alcança a esfera, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Então, da medida que nós nos aproximamos do Cristo, nós nos tornamos o instrumento do Cristo para com o próximo, para com a nossa sociedade. Nós nos tornamos melhores cooperadores com o Cristo, pois passamos a cooperar melhor com as pessoas. Seja dentro do nosso centro espírita, da nossa família, no nosso trabalho, onde quer que nós, né, sigamos o caminho apontado pelo Cristo, nós nos tornamos o instrumento do Cristo. É o Cristo em nós, é o Cristo em todos nós. Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto dos homens. Olha só o que o destino reservava para Paulo. Justamente Ananias, aquele a quem ele foi perseguir em Damasco, né? Cobrar as contas de Ananias, aquele cristão. É esse mesmo cristão que no momento em que Paulo fica cego pelo contato com a luz de Jesus, Ananias auxilia Paulo, não só no começo dessa nova jornada, Paulo convertido totalmente ao serviço com Cristo, mas como cura Paulo da cegueira dele, né? Auxilia Paulo na cura, né? Ou seja, ele retoma a visão. Por meio, e aí inicia uma das inúmeras cooperações com que Paulo cooperou com Pedro, da mesma forma que Pedro cooperou com Paulo, com Tiago, com Zacarias, com tantos outros que Paulo encontrou nas suas jornadas. Foi essa cooperação, esse auxílio que fez da jornada de Paulo tão importante para tudo que aconteceu nesse tempo cristão, né? Então é isso. E aí Emmanuel traz uma ressalva muito importante. Esta lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Então essa é uma mensagem importante para nós espíritas. Na medida que o Espiritismo vem com uma terceira revelação, né, trazendo tantos conhecimentos, não significa que por nós agora sabemos da vida futura, sabemos da reencarnação, que nós já estamos prontos para habitar os mundos superiores, muito pelo contrário, né? E aí embaixo ele já fala, meditando o ensinamento, pergunta a si próprio, o que fariam nas esferas mais altas se não se apropriar dos valores educativos que a Terra lhes pode oferecer? Ou seja, a escola da Terra, o que nós estamos aprendendo, o que nós estamos, né, oferecendo ao próximo, o que nós estamos evoluindo na escola terrena. Será que nós estamos perfeitos? Nós ainda somos espíritos imperfeitos, como o Livro dos Espíritos nos deixa bem claro. Há uma longa caminhada para nós. O fato de nós termos o conhecimento espírita não nos habilita, né? Jesus nos convida a esse trabalho. E aí ele fala, mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia na terra, porquanto no trabalho sincero da cooperação fraternal, ou seja, da cooperação em sociedade, receberão de Jesus esclarecimento acerca do que lhes convém fazer.
Então, o verdadeiro convite ao trabalho sincero com Cristo. E na medida que como eu já falei, a gente amplia o nosso trabalho, nós nos relacionamos, expandimos o nosso trabalho, contribuímos efetivamente, né, nessa sociedade de cooperação fraternal com Cristo, é que nós podemos pensar em almejar mundos melhores, situações melhores para nós. Mas o Cristo está lá, de mão estendida, e ele fala: levantem do passado. Nós precisamos nos perdoar. Nós precisamos principalmente nos arrepender, como Paulo, no momento em que ele se ajoelha na frente de Jesus e revê tudo que ele fez, aquele profundo arrependimento dele e a entrega total ao Cristo. Cristo estava lá de mão estendida o tempo todo com Paulo. E Cristo está também de mão estendida em todos os momentos que nós caímos e falhamos. Ele está lá com a sua mão estendida para nós, esperando, nos convidando ao serviço fraterno, nos convidando à caridade, nos convidando ao amor, que é o maior exercício de cooperação, que é o amor ao próximo, o amor mútuo que nós desenvolvemos a todas as pessoas. Então é essa a nossa mensagem, meus amigos, minhas amigas. Que Jesus, nosso divino mestre amigo, possa abençoar a todos nós na nossa jornada terrena. Fiquem com Deus.